A nossa convidada de maestro, aqui esta maestro é a Raquel Infante, que é internacional portuguesa e é profissional e é futebolista, já jogou em países como Espanha, França, Finlândia, Itália. Esta lista é praticamente interminável e, portanto, Raquel, bem-vinda, muito bem-vinda, obrigado por teres aceito este convite, maestro, muito bem-vinda e obrigado. Sabes que a nossa missão é efetivamente trazer conteúdo, como tivemos a oportunidade de estar a falar um bocadinho em off, trazer conteúdo verdadeiramente interessante para os nossos adeptos. A nossa missão é querer aproximar as comunidades, os adeptos dos jogadores, dos intervenientes, das jogadoras, e através de conteúdo realmente interessante. E portanto eu estou muito, nós estamos aqui, a equipa mestre está muito feliz de te ter, porque tenho a certeza absoluta que vai ser uma conversa super interessante. Ok? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Boa. Raquel, então, olha, estávamos a falar um bocadinho acerca da tua experiência e deste aí um exemplo muito interessante de saíres de uma lesão no joelho e sentires necessidade de ter outra experiência até que te fizesse crescer até se calhar a nível físico, não é? De fortalecer e ter outra experiência. Falaste na Finlândia, não é? Falaste nessa experiência que te enriqueceu também desse ponto de vista, te deixou mais forte. Conta-nos só como é que foi essa experiência. Assim, todos os países onde eu passei, eu optei por ir para esses países sempre por melhoria pessoal, individual como atleta, que depois por isso me fez ser melhor também a nível pessoal e fez-me crescer. Mas na Finlândia, basicamente, eu sentia que necessitava de melhorar a nível físico, porque também após uma lesão é difícil voltarmos à forma que tínhamos logo no início. E foi uma experiência, cresci muito, é uma cultura totalmente diferente, não tem nada a ver com a cultura do futebol que temos aqui, e tal como eu estava a dizer, era um futebol muito mais mecanizado, elas sabiam fazer realmente muito bem uma ou duas coisas que eu na altura, essas uma ou duas coisas se calhar não fazia tão bem como elas, mas depois a nível de ler o jogo ou de criatividade do momento que o jogo pedisse, não conseguiam fazê-lo com tanta facilidade como uma jogadora europeia. Claro. Europeia, que a Finlândia... Isso, eu percebo. Mais do sul da Europa, não é? Mais do sul da Europa. Boa. E como é que, portanto, notavas essas diferenças? Como é que vias a nível... O futebol feminino tem evoluído muito, quer a nível técnico, quer a nível científico, e estavas científico no nível dos dados, não é? Como é que sentias a Finlândia comparativamente com Portugal nesse nível do tratamento de dados e biométricos e tudo mais? Era mais... usavam mais do que aqui. É? Ou seja, sim, porque nós, por exemplo, nós treinávamos sempre com, por exemplo, o GPS, né? E treinávamos com o GPS, e se não atingíssemos o nível que eles queriam, a nível de... Falavam em zona vermelha, na altura eu não percebia muito, mas hoje em dia já consigo perceber pela evolução que aqui também se teve e noutros países. Se não conseguíssemos atingir, por exemplo, o que eles queriam de rendimento, no final tínhamos de correr certas posições, certas jogadoras, ou se não conseguíssemos atingir o nível de velocidade em certos exercícios, também tínhamos de fazer um extra no ginásio para conseguir compensar, para sermos mais rápidas. E outros dados, a nível de estatísticas de jogador, a nível de passos errados, passos certos, e essas coisas todas, acho que aí, lá, já era muito mais, tal como o resto do futebol deles, eles eram muito específicos nisso e tinham muito isso em conta. Aqui depois começámos também a fazer o mesmo, e acho que hoje em dia já estamos mais ou menos a entrar no mesmo nível que eles. Para mim, acho que há coisas que são positivas e há outras coisas que para mim deixam de... Não concordo, não só pelos GPS, mas acho que mesmo a nível de treino, muitas vezes um atleta é exposto a muitas regras durante o treino. Ou é 2 toques, ou só pode jogar neste quadrado, ou só pode fazer... E acho que isso também limita um bocadinho a criatividade e a liberdade de jogar de um jogador. Essa era precisamente uma das perguntas dos nossos fãs aqui no Mestre, era isso mesmo, que é, com tantos dados biométricos, tanta ciência e tanta análise, era essa mesma questão, que é, existe espaço ainda para uma jogadora conseguir ser criativa, ser espontânea, conseguir, se calhar, não executar sempre a mesma, como tu estavas a dizer, sempre o mesmo movimento? Ainda existe espaço hoje no futebol moderno e no futebol científico para a espontaneidade e para a magia? Eu acho que existe, mas existe muito, muito menos. E o que eu vejo é que as jogadoras que vêm ultimamente a aparecer, não é? Ou seja, as jovens vêm muito mais
com menos espontaneidade do que se calhar atletas que na altura iam para um campo de futebol, davam-lhe uma bola e diziam é 7 para 7. Também não estou a dizer que hoje em dia teria de ser assim, porque há muita coisa que isso nos fez ser melhores, tanto a nível como jogadores, como a analisar se calhar o adversário e outros aspectos. Agora acho que, sinceramente, tira um bocadinho de espontaneidade, porque às vezes uma pessoa passa uma semana a treinar ou 2 toques, ou só depois de dar 10 passos é que pode ir essas coisas. Acho que isso aí depois começa a cortar um bocadinho. Sabes que se calhar perdeu-se também um bocadinho o futebol de rua, porque eu acho que o futebol de rua já foi o fim de linha, acabou, não é? Se calhar na nossa... Eu se calhar sou um bocadinho mais... Eu se calhar não, sou um bocadinho mais velho que tu, mas acho que o futebol de rua acabou na nossa geração ali, porque depois lá está, as crianças hoje em dia, tu ouves se calhar um miúdo de 10, 12 anos a falar como se fosse um miúdo de 18 sobre táticas e sobre movimentos e tudo mais, e nós só queríamos era muda aos 5 e acaba aos 10, não é? Isso acabou um bocadinho, não achas? Quem levava cueca ou era estar ali coisas. Então, no outro dia eu estava no meu apartamento e por acaso estava a ouvir uma bola bater e parecia que era contra um portão, e eu estava tipo, com uma colega minha e eu até disse: epá, já não ouvi este barulho há não sei quanto tempo, porque antigamente era o normal, era as crianças andarem na rua com a bola. E sim, eu também acho hoje em dia, mesmo isso, eu noto isso a falar com as jogadoras mais jovens, elas já vêm com essa lição bem estudada. Claro. Mas pronto. Olha, falámos então, falaste aí um bocadinho também sobre a motivação, aí, o que te motiva também no crescimento. Aqui é incontornável, nós não fazemos aqui o paralelismo entre o futebol feminino e o futebol masculino. E há aqui uma questão que aqui nos maestros gostávamos de fazer, que é a motivação é trabalhada da mesma forma, aqui feminino, masculino, quer dizer, sabendo tu de uma forma controlada aquilo que se passa no futebol masculino, mas do teu parecer e da tua experiência, como é que se trabalha a motivação? Os termos, as palavras, a forma de incentivar, achas que são semelhantes, são parecidos, são completamente diferentes ou não? Não, eu acho que o discurso no futebol feminino tem de ser diferente do futebol masculino, ou seja, um discurso de motivação se calhar acaba por ser idêntico, mas dito de outra forma, Okay. porque o futebol feminino não é igual ao futebol masculino e tem as suas coisas. O futebol feminino tem umas coisas, o masculino tem outras. O que eu acho é que o discurso, e quem entra para o futebol feminino tem um discurso diferente com as atletas, porque somos mulheres. É diferente dizer certas coisas a uma mulher do que dizer a um homem, mas isso acho que faz parte mesmo em casa. Se calhar é diferente eu dizer uma coisa ao meu pai do que dizer à minha mãe, a forma como a digo. Mas claro, a nível de motivação, acho que é igual. Só muda a palavra então. Claro, eu acho que sim. Às vezes também se diz, mas acho que as são mais sensíveis, não todas, mas há mulheres mais sensíveis, e se calhar também há homens, não sei, também nunca estive num balneário de futebol, mas se calhar, mas acho que entra mais por aí. E no campo, no campo com as outras jogadoras, com o árbitro até, normalmente são comedidas também, existe esse desconto ou não? Quando somos nós a fazê-lo ou quando são os treinadores a fazer? Não, quando são as jogadoras a fazer, as jogadoras a abordar as outras jogadoras, a abordar o árbitro, como é que é? Em certos momentos é igual como nos homens. Ok, era o que eu desconfiava. Olha, então ainda pegando nesse campo da motivação, tu como capitã do Famalicão, vamos transpor-te aqui para 10 minutos antes de iniciar o jogo. Tu como capitã, qual é que é a tua forma preferida de motivar? É através de palavras de incentivo, de força, ou é mais pelo lado da tática de concentrar aquela jogadora naquele determinado movimento? Qual é que é a tua linha, ou é um mix entre os dois? Eu vou ser sincera, para mim ser capitão ou não ser, a minha postura não muda, porque é a minha maneira de ser. Ou seja, eu não é por me terem elegido capitã este ano que entro no balneário e tento motivar as jogadoras pelo meu discurso. Eu continuo a ser igual como antes era nas outras equipas, e acho que discurso não faço muito. O que eu tento fazer muitas vezes é alertar a pequenas coisas táticas antes do jogo, vamos ter cuidado assim, se acontecer isto, vamos fazer isto, mas é mais por aí, porque a nível de discurso acho que não é o meu forte. E mesmo, por exemplo, falo deste ano no balneário, como noutros balneários, às vezes nem sempre são só os capitães que fazem o melhor discurso antes de um jogo, e às vezes está bem ouvir outro atleta falar.
e isso não é o meu forte. Tento motivar as jogadoras, mas um bocadinho ali, não gosto de falar assim. Ok, É, boa. Então, olha, falámos no futebol feminino versus futebol masculino e efetivamente o futebol feminino tem crescido a nível de visibilidade. Achas que com o crescimento da visibilidade do futebol feminino em Portugal, um pouco por todo o mundo, mas em Portugal agora concretamente, porque é o exemplo que estamos a falar e é agora cá que estás a jogar, achas que com essa crescente exposição existe também uma crescente proteção, chamemos-lhe assim, por parte dos clubes relativamente às jogadoras por aquilo que dizem ou a forma como estão ou como se comportam? Achas que essa proteção acompanha a exposição? Eu acho que essa proteção acaba por acompanhar o desenvolvimento, e o desenvolvimento faz com que sejamos mais conhecidas, sejamos mais expostas, ou que os masculinos, o futebol masculino já é exposto, não é? E o clube também tenta protegê-los. Eu acho que isto acaba por acontecer também um bocadinho no futebol feminino, e acho que é isso que está a acontecer. Ou seja, com o desenvolvimento do futebol feminino, nós somos cada vez, se calhar, mais conhecidas, mais faladas, saímos, se calhar, mais nos meios de comunicação. Isso faz com que também nos protejam um bocado, e por isso é que hoje em dia já temos o departamento de comunicação que antes não existia, e qualquer pessoa poderia falar o que queria, e neste momento Claro. não podemos falar o que queremos e quando queremos, e acho que isso também é um desenvolvimento ou seja, com o desenvolvimento a proteção também acabou por ser maior. Isto Claro. Acho que é a minha ideia, é a minha opinião, e acho que acaba por fazer sentido, porque tal como no masculino também é a mesma coisa. Claro. Então, e olha, e achas que do ponto de vista, lá está, de um projeto como o Maestro que quer aproximar os fãs dos jogadores e dos intervenientes, achas que vai havendo mais abertura para possibilitar a interação entre os adeptos e as jogadoras? Como é que vês, como é que notas, como é que sentes essa relação entre os jogadores e os adeptos? Notas que está mais distante, mais próxima? Como é que sentes isso? Eu acho que, ou seja, com o desenvolvimento também começámos a ter mais adeptos. E eu acho que a nível do futebol feminino é muito mais acessível um adepto ter acesso ou conseguir falar com um atleta de futebol feminino do que um atleta de futebol masculino. Por exemplo, acabamos um jogo, muitas jogadoras dirigimos-nos à bancada e o nosso público não é como no masculino, ou seja, nós estamos sempre mais próximas do adepto. E acho que o adepto também vai conseguir e consegue isso, a ligação que estavas a dizer. Acho que isso não vai haver essa proteção nesse sentido, porque se houver, ainda falta muito para isso acontecer, para que não haja essa barreira. Eu acho que entre adepto e jogador e jogadora, acho que ainda não há essa barreira, e as pessoas até gostam que os adeptos se interessem pelo futebol feminino. Era impossível metermos já uma barreira, senão então não conseguimos o desenvolvimento que nós também gostamos, não é? Precisamos das pessoas para se desenvolver. Pois a questão é precisamente essa que é, e nós vemos jogos hoje em dia com milhares de futebol feminino, com milhares de pessoas nos estádios, e isso é uma percepção muito interessante da tua parte, que é, se estamos numa altura em que se está a tentar chamar, trazer mais público e aproximar a comunidade, ter ações ou tipo de comportamentos que possam afastar, não fazem muito sentido, mas efetivamente, não é, no futebol masculino, há cada vez mais, o discurso está cada vez mais controlado, os tempos e a forma como se interage com os adeptos está cada vez mais controlada, até ao ponto de cada vez que um adepto consegue chegar próximo de um jogador, isso é que dá a notícia, não é? Quer dizer, e caem logo os stewards em cima e há toda essa percebe-se por um lado, não é? Porque é uma questão de segurança, por outro lado é assim, do ponto de vista de quem é apaixonado por futebol, é só triste às vezes ver, não é? Ver tanto rigor, tanta segurança, tantas medidas de segurança que afastam. Eu acho que tem de haver segurança em certos momentos, mas noutros momentos um jogador é uma pessoa como qualquer outra. Por isso acho que há ali certas barreiras que têm de haver, mas que também se podem ir quebrando, porque para mim um jogador não deixa de ser uma pessoa. E do outro lado está uma pessoa. Poderia estar ao contrário, não é? Poderia estar acho que isso também às vezes não é posto, ou seja, não é impingido pelos jogadores, é pela parte do clube. Não vais fazer isto porque é melhor não, ou não vais dizer isto porque é melhor não. E acaba por afastar um bocadinho o jogador do adepto, não sendo o que o jogador quer.
Claro, porque é isso que estavas a dizer, no final do dia os jogadores querem estar com os adeptos, querem ouvir os adeptos, querem sentir os adeptos, lá está, porque em grande parte das vezes, há outras vezes que não, mas na grande parte das vezes o adepto quer expressar a sua admiração pelo jogador e o seu amor, não é? E às vezes também tem de transmitir que não está contente. Claro, claro. E por isso é que vemos também algumas, lá está, isso hoje em dia é notícia, quer dizer, quando uma equipa perde e depois enfrenta, entre aspas, ou está em frente aos seus adeptos a ouvir a insatisfação, a sentir a insatisfação e no fundo a responsabilizar-se pelo resultado, a dar a cara, não é? Porque não é só nas alturas boas, é também nas alturas menos boas que os jogadores têm que assumir essa responsabilidade. Quando isso acontece, é de enaltecer e enaltece, e é quase um feito quando a equipa fica, não é? Para ouvir os assobios e às vezes as palavras menos positivas, não é? Nós, além de jogadores, também somos adeptos. Claro. Acho que quase toda a gente que joga futebol também é adepta ou de uma equipa ou de outra modalidade e acabamos também por fazer o mesmo, de estar aqui a ver a televisão e dizer fogo, este hoje não sei o quê, este hoje, e às vezes acho que é importante os jogadores também sentirem o que os adeptos sentem e ouvir, acho que às vezes coisas boas. Precisamente isso, que era se mantens, e já disseste que sim, mantens essa posição mais empática, que é lembras-te que também és adepto e, portanto, colocas-te na posição do outro e sabes como é que gostarias de... Que se ouve e não gosta, mas também penso que há, também me digo, quando estou do lado contrário. Claro. Então, olha, como adepta de outras modalidades e de outras, com certeza que também traz referências no futebol, masculino ou feminino, com que jogador ou que jogador é que gostavas ainda de trocar camisolas? Ou aquele jogador ou a jogadora neste caso, com quem trocaste camisola que foi quase, para ti foi um feito? Existiu esse momento ou não? Ou existe? Não existiu. Mas se eu tivesse a falar do feminino, eu não tenho nenhuma jogadora que siga, que gostava de ser, ou gostava de ter isto, ou que ser melhor por ela fazer. Sinceramente, eu ligo mais, sou mais focada nesse aspecto de melhorar com o futebol masculino. E a nível de centrais, eu tenho vários jogadores que gosto. Um deles é o Fonte, porque acho que a sua carreira começou desde sempre, não é? Mas conseguiu, já com uma certa idade, atingir feitos muito bons e também me revejo um bocadinho nele. Se calhar tento melhorar e ver o que ele faz para conseguir que a minha carreira também vá mais longa, que continue. E acho que é um profissional exemplar, mas já há outros jogadores, como o Pepe, também gostava muito do Ricardo Carvalho na altura. Mas hoje em dia, se calhar, se pedisse, gostava de trocar uma camisola, se calhar gostava com o Fonte. Boa. Deste aí exemplos muito interessantes e exemplos de jogadores que lá está, como tu disseste, que mantiveram e mantêm as suas carreiras até a um nível alto, até bastante tarde. E te perguntar o seguinte, que é, se conseguisses pensar em nível de percentagem, quanto é que achas que é cabeça e quanto é que achas que é preparação física? Ou achas que uma é consequência da outra? Para manter essa longevidade, para manter uma carreira de topo e uma prestação de topo, como é o caso do Fonte, como é o caso do Pepe? É cabeça? É mais o corpo? Eu acho que uma é consequência da outra, mas acho que a parte principal é mesmo a cabeça. Porque se nós quisermos e se trabalharmos e se nos cuidarmos, acho que é assim que eles pensam, as coisas acontecem. Às vezes podemos ter mais azares, menos azares, com lesões, menos lesões, isso é o futebol, é o desporto, mas acho que a principal razão vem daqui e depois quando daqui é forte e se está motivado, acho que se consegue trabalhar a todos os níveis e não interessa se tem 31, 34, 20, vem daqui, eu acho, da cabeça. Boa. Olha, Raquel, estamos a acabar e tenho mais duas perguntas para te fazer. A penúltima é, que pergunta é que nunca te fizeram e gostavas que te fizessem? Enquanto jogadora. Pergunta que nunca, eu acho que foi na altura que me disseram que eu não podia jogar mais à bola, mais futebol, que eu tive uma lesão, uma hérnia, e se calhar nunca ninguém me perguntou como é que te sentiste quando disseram que não podia jogar mais futebol. E como é que te sentiste quando disseram que não podias jogar mais futebol nessa altura? Primeiro, é difícil dizer o que eu senti, mas fui abaixo completamente, bati no fundo, mas tentei logo encontrar uma solução, encontrar jogadores que tenham passado
pela mesma lesão, e consegui ter a sorte de ter o contacto do Madjer na altura, que ele já tinha passado de futebol de praia, já tinha passado pelo mesmo, e ele disse: Raquel, a mim também me disseram a mesma coisa e eu estou a jogar, por isso vai. E se calhar foi a maior motivação que eu tive. Claro que tive o apoio dos amigos e da família e tudo, mas acho que aquela frase dele foi o que me fez ir à procura de alguém que acreditasse que eu podia voltar a jogar, ou seja, que me ajudasse na operação e que dissesse: ok, eu ajudo e daqui a X tempo estás a jogar. E consegui. Acho que era essa a pergunta. O resto... Olha, essa pergunta está feita. Soubemos um bocadinho, eu calculo que deve ser particularmente desafiante explicar tudo aquilo que sentiu, não é? Porque é impossível, só quem passa é que sabe, não é? Mas sim, mas olha, obrigado por teres partilhado connosco parte desse sentimento. Então, e para fechar, queria-te perguntar que mensagem é que queres mandar às pessoas que te seguem, às outras fãs, aos outros fãs e aos fãs do Maestro? Uma última mensagem, uma última por hoje. O que eu tenho a dizer é que fiquem atentos a este projeto, porque para mim é um projeto positivo, é um projeto diferente e que de certeza que vão conseguir ter uma comunicação diferente do que é feito normalmente, e da minha parte que continuem a ver o futebol feminino, não digo por mim, mas também por todo o trabalho que está a ser feito e o crescimento que está a ser, e continuem a gostar de nós e a apoiar-nos, porque nós ainda vamos crescer muito mais. Boa, boa, ótima mensagem. Nós aqui no Maestro falaste em muitas coisas que nos são particularmente caras: futebol, positivismo, fazer crescer as comunidades, e portanto tudo isso são valores que nós defendemos, e agradecemos muito, muito, muito a este bocadinho que tiveste a amabilidade de partilhar connosco. E olha, tudo bom, está bem? Obrigada. Uma ótima semana para ti. Até à próxima, Raquel. Até à próxima. Tchau, tchau.